Eu sou do tipo que muda móvel de hotel. Eu vou num hotel que não tá legal a distribuição do quarto. Um dos maiores nomes do cenário da arquitetura e interiores, hoje quem conversa com a gente é Marília Veiga. Que honra tê-la aqui com a gente! Marília, obrigada. Imagina, é sempre gostoso, já temos vários papos, né? Já tivemos Dia da Mulher, Dia das Mães, então não é novidade a gente bater um papo. Mas tem muitas novidades porque hoje Marília Veiga vai contar como toda essa história começou até chegar aqui nesse sucesso que é Marília Veiga hoje. Mas você sempre gostou de desenhar, de decorar, do belo? Como você era quando criança? Então, eu tenho uma hereditariedade italiana, né? Meu pai e minha mãe são descendentes de italianos. Meu pai era uma pessoa que gostava muito de ver a casa em ordem e eu já gostava disso, né? Tá no sangue, então, né? Tá no sangue. O italiano também já traz o design, o belo. Era uma coisa assim que eu apreciava muito. E depois do colégio, eu quis fazer arquitetura. E o meu pai, muito italiano tradicional, ele falou, não, arquitetura de jeito nenhum, não vou ficar pagando para você fazer desenhinho. Porque as suas irmãs, uma vai ser professora, outra vai... Sabe, eram profissões que se usavam... Mais bem vistas para as mulheres. Bem vistas. E aí eu falei, não. Aí eu fui trabalhar no L'Atelier, que era uma loja que era no Conjunto Nacional, onde hoje é a Casa Cor, né, que está acontecendo lá. E com o Jorge Zalzupin. Meu Deus! Eu comecei minha vida assim. Você já começou com nomes? Já comecei muito bem. E foi muito bom depois de, sei lá, 2 ou 3 anos trabalhando. Mas peraí, você fez então design de interiores? Eu fiz design de interiores numa empresa que chamava, na ocasião, IAD, Instituto de Arte e Decoração. Foi ótimo, foram 4 anos. E, inclusive tinha fotografia, foi super gostoso. Aí no L'Atelier eu comecei meu trabalho e uma das clientes, a minha primeira cliente, lembra até o nome dela, Dona Júlia, ela virou para mim e falou, olha, eu gostei muito do teu atendimento porque lá a gente tinha que usar o mobiliário daquela empresa, né? E ela falou, quero fazer um projeto, mas eu quero fazer um projeto da minha casa com você. Aí foi a primeira cliente. E de lá, depois de projeto de verdade. Depois eu me casei, e aí era mais fácil trabalhar fora de uma loja que tinha horário. Então foi muito gostoso esse começo, né? Difícil, mas gostoso. Agora eu tô curiosa. Seu pai, que não aprovava não, muito, depois teve maior orgulho. Nossa, escreveu todas as cartas para mim. Quando, nossa, que orgulho que ele tinha. Foi muito bom eu sempre fui muito de opinião forte, né? Bem, tá aí uma característica que quem conhece Marília já sabe como é que funciona. Digamos que eu sou voluntariosa, né? Adorei. Alguns falam que eu sou exigente, outros falam que eu sou difícil. Mas eu acho que se você não tiver persistência e acreditar no seu feeling, você não chega em lugar nenhum, né? E eu sou muito persistente, focada, gosto do que eu faço. Tudo na vida, né? Então, eu sou do tipo que muda móvel de hotel. Eu vou num hotel que não tá legal a distribuição do quarto, eu já vou trocando a casa. Não esses tradicionais mais engessados, mas tem uns que eu falo, nossa, eu vou pôr essa cadeira aqui, essa escrivaninha ali, e assim vai. E você está presente em vários hotéis no mundo e você carrega consigo esse olhar refinado, né? Sim, eu gosto muito. Aliás, eu acho assim que eu tive o privilégio de trabalhar no que eu amo. Eu amo o que eu faço e para mim o trabalho é um prazer e cada ano foi se tornando melhor. E quando você gosta muito do que você faz, você relaxa em relação. Não que não seja. Que te eleva. Não que não seja difícil a nossa profissão. Mas, por exemplo, quando eu viajo, eu vou numa livraria, né? E compro um livro de decoração. Eu compro uma revista de decoração. Moda e decoração são 2 coisas que me atraem muito, porque elas são muito ligadas.
E sempre é uma inspiração, né? Você vai ver uma vitrine, e a gente que viaja demais, então você sempre está ligado àquela informação externa de te dar um feeling para um novo projeto. Mas me conta uma coisa, desde o seu primeiro cliente, como é que você foi se desenrolando, se desenvolvendo com isso? Eu comecei num espaço pequeno. Na ocasião eu tinha até uma sócia, então eu era com ela, uma atendia telefone, outra desenhava. A gente ficou juntas nesse processo. Depois, quando os filhos cresceram, porque minha filha é arquiteta formada, né? E o Dani, meu filho, que é meu sócio, ele faz o marketing do escritório. Então, quando os filhos nossos já ficaram maiores, nós resolvemos que a gente ia fazer carreira solo. Então, aí isso já faz 20 e poucos anos. E então, do primeiro cliente foram surgindo outros clientes e nada melhor do que o dia a dia para você aprender e o erro para você aprender, porque tem gente que fica muito chateada com o erro. E o erro é a melhor escola, porque você errou, você pega aquilo e aprende. Então, por exemplo, no início eu me lembro que eu pegava para fazer uma reforma, eu pegava um engenheiro, um gesseiro, por exemplo, encanador, um eletricista, e aí quando dava problema, ninguém era responsável por nada. Hoje eu não faço, né, já faz tempo, mas com o passar do tempo eu descobri que você tendo uma empresa responsável por todas as pessoas, é eles que ficam responsáveis. Então fui aprendendo e hoje eu acho que eu tenho realmente um know-how de ter menos problema, né? Porque você fazer uma reforma, a gente brinca que reforma é que nem submarino, né? Até boia, né? Mas nasceu para afundar, né? Eu adorei esse. Então, reforma é um negócio assim, eu até brinco que se um casal resiste a uma reforma, é um casal bem estruturado, porque a gente sai de uma e entra na outra. Então, se você for analisar, são mais de 1000 itens numa casa. Você pensar piso, rodapé, sócolo, guarnição, fechadura, automação, é muita coisa. Então, é uma loucura se você não tiver tudo isso ajustado. O que você teve de mais inusitado? Ou quais os momentos mais inusitados que você já viveu na profissão? Bom, foram muitos. Eu vou tentar lembrar de alguns, né? Eu já tive uma situação, saia justa, mas ok, de um cliente que havia se separado, né, da primeira mulher, que eu não conheci, e que ele teve um contrato que ele tinha que entregar um apartamento para essa ex-mulher. E aí ele falou para mim, olha, eu vou fazer o da minha ex-mulher, mas eu vou fazer da minha atual mulher. Então eu tive que fazer 2 projetos muito diferentes. Desafio. Exatamente. Então são coisas que a gente tem que lidar com muita naturalidade, né? Por exemplo, nós tivemos um desafio, né, de fazer uma embaixada em Angola. Foram 2 pessoas da minha equipe antes, que foi o Daniel e mais um rapaz para desembalar os móveis e tudo. E quando eu cheguei em Angola, eu fiquei muito mal impressionada com a cidade. Assim, me intimidou, porque era uma cidade... um certo receio. Você ficou... tipo, se você vai comer num shopping e tem um cara com uma metralhadora, uma coisa um pouco diferente do nosso dia a dia. Bem diferente, vamos combinar. Aí eu peguei e falei pro Daniel, porque assim, o meu contrato com o cônsul é que eu ficasse uma semana trabalhando nesse projeto. Aí eu falei pro Daniel, Dani, que dia que tem voo? Ele falou, eu acho que eu cheguei num domingo, se não me engano. Ele falou, tem terça e quinta. Eu falei, eu vou virar à noite e vou terminar na terça porque eu quero ir embora. E foi o que eu fiz. Eu montei a casa loucamente, assim, virando à noite, correndo, porque eu estava me sentindo desconfortável. Mas ficou bárbaro, ele gostou, foi muito bom. E são essas coisas do nosso dia a dia. Eu gosto de um desafio, então tudo que aparece um pouco mais... te desperta, te dá você vai crescendo. Então, por exemplo... mostra, né? Já fiz 18 casa-cores, a gente já fez... Não, calma aí. Calma. 18 anos de... Como é que foi o primeiro ano de casa-cor e como é que você chegou no primeiro ano? Porque, na verdade, você precisava de um convite. Então, foi lá. Assim, a casa-cor, eu fiz a terceira. Ela começou com 17 profissionais. Na terceira, as 2, que também era uma escola, a Angélica e a... não lembro agora o nome da segunda. Eram 2 argentinas super rígidas,
que eu me sentia num colégio interno. Então a gente falava, Angélica, pode fazer isso? Ela, todavia não. Você já tinha até medo de perguntar. E o primeiro que eu fiz foi um restaurante, foi na Vila Nova Conceição. Foi muito gostoso, sempre foi gostoso. Mas são coisas que você vai vivendo e tem uma história muito engraçada, né? Já que você quer as coisas diferentes. De casa-cor. Não de casa-cor, foi uma outra mostra que teve, que eu fui convidada para fazer um quarto infantil. E até o Daniel era pequeno, e esse quarto infantil, na produção eu tinha que pôr uns objetos infantis. Aí o Daniel tinha um bombeiro que eu tinha trazido dos Estados Unidos, que ele amava. Eu falei, filho, eu vou pegar emprestado, mamãe vai pôr lá no quarto, mas depois eu te devolvo. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu cheguei com o meu carro, com todas as almofadas, coxas, objetos, brinquedos, estacionei no estacionamento, estava morrendo de fome e fui comer. Quando eu volto da minha alimentação, eu chego no estacionamento e meu carro não está. E eu falei pro cara, cadê meu carro? Ele falou, o marido da senhora já veio buscar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, meu marido nem sabe que eu tô aqui. Liguei pro pai do Daniel, né? Na ocasião eu era casada. E falei, Maurício, você veio buscar o carro? Ele falou, que carro? Eu falei, bom, roubaram o meu carro. O cara, quando eu saí do estacionamento... O carrinho do Daniel. Já era. Quando eu saí do estacionamento, o cara descreveu minha roupa, virou pro dono do estacionamento e falou, olha, minha esposa mandou eu pegar o carro, tô pagando sem papelzinho, sem nada, acho que o cara, ela tá com a roupa tal, levou o carro embora. Isso eram exatamente 3 da tarde e a inauguração era 8 da noite. Era no dia. Foi uma das coisas mais absurdas. Aí eu tive que ligar para as empresas, para a empresa que, por exemplo, me cedeu a almofada, ver se ela tinha outro, se ela tinha uma outra coxa, comprar os brinquedos e é isso, são coisas do dia a dia que acontecem. Como você tá montando uma casa para finalizar e de repente o cara fura um cano, né? Porque às vezes apartamento antigo... Ai, meu Deus do céu. E aí? Não, isso deve ter acontecido. Então, às vezes apartamento antigo não tem uma... Hoje tem as plantas, mas quando não tem você tá assim, finalizando, o cara vai pôr um quadro, fura. Então, eu já passei de tudo um pouco na minha vida, então tá tranquilo agora. Tem algum projeto que você tenha feito, que você se identificou de uma maneira nostálgica ou te tocou de alguma maneira que te remeteu? Ou assim, moraria aqui? Olha, todo projeto que eu faço é como um filho que eu entrego. É sempre assim... eu tenho muita emoção. Tem vários projetos que me emocionam. Por exemplo, meu pai já é falecido e na ocasião ele teve uma enfermeira maravilhosa que cuidou dele. E essa criatura maravilhosa, ela tinha acabado de comprar um apartamento pequenininho. E ela falou para mim, eu queria tanto, imagina se eu não fiz. Lógico, sem custo nenhum. Foi uma coisa muito emocionante, porque era uma pessoa que achava que não tinha acesso e foi muito gratificante. Isso. Então, nós fizemos um projeto com a Valéria Baracá, que fez a Casa da Mulher, que era justamente... A Casa da Mulher é o seguinte, como ela teve um câncer, ela fez uma casa lá no Pacaembu, onde era para as mulheres que tinham câncer, deixar as crianças, fazer um tratamento de cabelo, porque perde o cabelo. Então tinha a sala de beleza, a sala de cozinha e tal. E a gente fez a área onde ficavam as crianças, para as mulheres poderem fazer isso. Então foi um projeto também que me emocionou muito participar dessa causa, até porque perdi minha mãe com câncer de mama. Então tinha uma coisa assim uma história dentro da... Mas assim, tudo que é meio com essa propósito, a gente gosta de fazer, né? Mas tem que ser despretensiosamente, porque tem um ditado que diz, caridade anunciada é vaidade. Eu só contei essas histórias porque você está me perguntando. O que você tem que fazer é você fazer sem esperar que você vai ter um retorno. Coisa de coração mesmo. E aí, às vezes, o retorno vem sem você esperar, uma coisa gostosa. Às vezes, da pessoa mais simples, vem uma resposta. Eu aproveito muito minha vida, sou muito feliz, tenho muitos amigos, viajo, me divirto, dou risada. Inclusive, é exatamente assim. Inclusive, um dos capítulos do meu livro, desse segundo, ó, esse aqui é o primeiro que você já tem, né? Tenho.
Esse é de 2012 e esse é de 2022. 10 anos depois. Então, esse aqui, se você... Então, a primeira página diz, chique é viver com aconchego. E aqui, que sou muito eu, isso aqui, vou te mostrar. Olha, o essencial é ser feliz. Essa é você. E a risada por cima, a Lela, olha lá. Mas é isso mesmo. Marília, obrigada. Obrigada para vocês que estão aqui vendo a gente. Obrigada. E esse livro agora é teu. Já fica para você. Eu ganhei. Eu quero dedicatória. Lógico. Depois eu quero com certeza. Vamos aqui finalizar e eu já vou escrever uma dedicatória para você. Obrigada.